Bom, gente, agora aqui pra gente finalizar, né, pra gente fechar aqui essa carreira, vamos estar fechando aqui da seguinte maneira. Já cortei aqui o meu fio, aí aqui, onde tem um ponto alto, sozinho, dois juntos, mais dois juntos aqui do meio, formou 5 pontos. É pra formar o sexto ponto, esse aqui de início, que a gente iniciou com as duas correntinhas do ponto alto e uma de separação. Então, eu vou aqui na corrente de separação, aqui da frente para trás, nas duas alcinhas aqui, pego as duas alcinhas da corrente, pego a minha linha, venho aqui, passo por dentro das duas correntes, trago ela aqui pra frente, aqui. Aí, aqui de onde a linha tá saindo, eu venho, pego nessa alcinha aqui da frente, nessa aqui de baixo e nessa outra aqui da frente, que é as duas alcinhas do ponto alto. Então, pego só nessa da frente do ponto alto e essa aqui de baixo. Aí, agora, eu trago essa linha cá pra frente novamente. Trouxe ela pra cá. Ai, peraí que... Bom, já ajeitei aqui a linha. Aí, agora, vocês vão pegar aqui, né? No ponto aqui. Pega aqui nessa alcinha da frente. Aí, agora ela não quer vir. Aí, pego nessa alça, pego aqui, na primeira alça aqui do ponto alto, de onde tá saindo aqui a linha. Aí, ajusto aqui, puxo a linha cá pra frente. Aí, ela veio. Aí, eu ajusto aqui esse ponto. Ajusto aqui. Aí, aqui eu venho. Aqui. Eu venho na segunda corrente. Aqui tá a segunda corrente aqui. Eu venho aqui na segunda corrente. E trago a linha cá pra trás. Pronto. E assim fica o nosso ponto aqui. Aí, agora aqui eu vou esconder a linha cá pra trás. Pego aqui, nessa alcinha aqui de baixo, do outro ponto aqui. E aí, eu puxo ela pra cá. Puxando ela pra cá. E ajusto aqui novamente. Ponto. E aqui eu vou escondendo ela, aqui pelo avesso. E com cuidado pra não desmanchar o ponto. Aqui. Puxo ela aqui, pronto. E assim eu escondo a linha aqui. E fica assim, que essa fica um pouco apertadinha, mas que fica bem feito o nosso acabamento. E aqui corto mais uma vez a linha ou volto aqui
com a agulha ao contrário da linha. E aqui puxo ela aqui na ponta, pronto. E corto. E fica assim nosso acabamento. E assim fica nossa base. Aí agora aqui, vou voltar para fazer o bico com vocês. Agora eu vou dar início aqui ao bico. Vou iniciar com ponto pé de galinha. Aqui no ponto pé de galinha, nós vamos tá pegando aqui a alcinha de trás, puxar a linha para frente, aqui na altura desse ponto alto, dos 6 pontos altos juntos. Então, eu vou aqui na alcinha de trás do primeiro ponto, desses 6 pontos, puxo a minha linha cá para frente, volto, pego as duas alcinhas, a de trás que eu já peguei, pego a primeira da frente, e aqui vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e aí fica com um ponto alto. Aqui eu já vou trazendo esse ponto aqui pra frente, a linha aqui pra frente, já posso ir arrematando aqui. Agora aqui eu faço um ponto alto. E vamos ficar com 6 pontos altos para cada ponto de base. Aqui. Fiz os meus 6 pontos altos, vou deixando aqui, já arrematei boa parte da linha, deixo ela para trás para depois, no final, cortar. Agora aqui vamos dar início ao bico, ao ponto pé de galinha. Aqui onde tem esses 3 espacinhos, vamos tá fazendo ponto nesse primeiro, nesse outro lado aqui, terceiro, salta esse e esse aqui do meio. E vamos utilizar também esse aqui, que é espaço da separação dos 7 pontos altos. Então, agora aqui, fiz aqui os 6 pontos altos, agora faço 2 correntinhas. Fiz as 2 correntinhas, vou no primeiro ponto aqui do espaço, faço pego a linha, seguro, deixo na altura dos outros 6 pontos, volto novamente nesse espaço, faço mais outro ponto, seguro, venho aqui agora no outro ponto aqui de baixo, desse lado, faço outro ponto, pego a linha e seguro, volto novamente no mesmo espaço, pego a linha e seguro. Agora eu vou aqui no espaço que fica separando os 7 pontos altos, venho aqui, pego a linha aqui, seguro, venho mais outra vez, pego a linha e seguro, venho agora no outro espaço, pego a linha e seguro, novamente no mesmo espaço, seguro, agora aqui no espaço que fica aqui ao lado dos 6 pontos altos, fica meio escondido, aqui, puxo ele aqui, tá aqui, aí venho aqui, puxo a linha, seguro, venho, puxo a linha novamente, seguro. Agora, vou puxar todos de vez
para formar o bico pé de galinha, o ponto pé de galinha. Agora aqui eu vou com a ponta da agulha para baixo, boto o ganchinho para baixo, para ficar mais fácil para puxar todos juntos. Aqui, puxei, agora volto, tento juntar todos para sair todos de vez. Aqui faço mais uma, duas correntinhas e venho no próximo ponto alto aqui dos 6 pontos e faço mais 6 pontos altos. 1, 2, 6. E assim vai ficando o nosso bico. Aí aqui e vai ficando assim nosso ponto. Aqui novamente faço 2 correntinhas, venho no espacinho aqui da frente, faço meu primeiro ponto, venho novamente, puxo a linha, seguro, venho no espaço de baixo aqui ao lado desse do meio, rente a esse aqui, pego uma vez, seguro, pego 2, seguro, e venho no do meio aqui embaixo, o espaço que separa os 7 pontos altos. Venho uma vez, venho 2, seguro. Agora esse aqui do lado, aqui embaixo do outro espaço de cima. Venho nesse de baixo, puxo, seguro, puxo a linha mais uma vez, seguro. Venho agora no que tá aqui em cima, o último espacinho, puxo uma vez, seguro, puxo, segunda vez e seguro. Agora vamos tirar tudo de vez. Agora tirou, fica esses 2 pontinhos agora que eu puxo para ficar bem apertado. Faço 1, 2 correntinhas. Se aí tiver repuxado aqui o trabalho de vocês nesses 6 pontos, vocês podem fazer um aumento, acrescentar mais um ponto aqui no meio. E aqui, se ficar também repuxado nas 2 correntinhas, pode fazer mais uma correntinha, acrescentando aí a terceira correntinha. Vai ficar 3 correntinhas de cada lado, aqui, aqui e aqui. Aí, agora, vamos seguindo, fazendo mais os 6 pontos altos. E fiz os 6 pontos altos, faço as 2 correntinhas, e aí sigo fazendo aqui. Agora aqui, esses 2 pontos aqui do meio, não precisa fazer nada, não vamos fazer nada, eles só vão ficar aqui apenas no meio. Só esses 2 aqui dos lados, do outro lado, e o do meio aqui, que separa os 7 pontos altos. Pego uma vez, seguro, pego outra, seguro, vou no espaço de baixo, pego uma vez, seguro, pego outra, seguro, sempre ficando na altura dos outros 6 pontos altos. Vou no espaço do sétimo, do 7, separando os 7 pontos altos, seguro, vou mais uma vez, puxo a linha, seguro, vou agora no ponto aqui de baixo, do lado, seguro, puxo outra vez,
seguro. Agora, vou aqui no primeiro ponto, que está aqui escondido, perto dos 6 pontos altos. Puxo uma vez, seguro. Puxo a linha outra vez e seguro. Agora, eu vou tentar tirar tudo aqui de vez. Ficando assim só com esses 2 pontos. Tudo bem rente para ficar juntos. 1, 2 correntinhas. E aqui eu sigo fazendo os 6 pontos altos novamente. O nosso trabalho, o meu trabalho vai ficando assim. Espero que o de vocês também. Bem, gente, terminei e o meu trabalho ficou assim. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão sempre voltando o vídeo e assistindo e tentando fazer várias vezes. No início, ele é meio difícil mesmo, a gente sente dificuldade, mas a gente aprende. Vai assistindo o vídeo várias vezes e aí você vai pegando o jeito, tentando e aí acaba aprendendo. Agora, eu vou aqui finalizar. Já fiz as 2 correntinhas aqui do final. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto, na correntinha do primeiro ponto. Você pega aqui na correntinha e fecha com ponto baixíssimo. Aí, vai no próximo ponto. Aqui. E faz um ponto baixo. Uma correntinha, fez o primeiro ponto, que é a altura de um ponto alto, vai no próximo. E faz mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Que aí vai ficar assim, com 2 pontos altos. Aí, vamos ficar aqui no total com 8 pontos altos. Tínhamos 6 e agora vamos ficar com 8 nessa próxima carreira. Então, eu fiz um ponto, mais 2, aqui mais 2. Agora, aqui, um ponto alto. No próximo, mais outro ponto alto. E aqui, onde tem as 2 correntinhas, 2 pontos altos. Vamos aqui na próxima, espaço das 2 correntinhas, um ponto alto, mais outro ponto alto, ficamos com 2 pontos altos. E agora aqui, o mesmo processo, um ponto, outro ponto alto, e aqui nesse outro do meio, esses 2 do meio, o aumento, 2 pontos para cada ponto de base. Aqui, um ponto, 2, no outro mais 2, 1, e agora o segundo, 2, nesses outros, últimos 2, mais 1 ponto para cada ponto de base. E aqui outro, nas 2 correntinhas, 2 pontos, mais 2, nesse outro espaço das 2 correntinhas, também mais 2, aqui um ponto, aqui mais outro, aqui no meio, 2, aqui um, nesse ponto, no mesmo espaço, mais outro, aqui mais um, no mesmo espaço, mais outro, e aqui os últimos 2, mais um ponto para cada ponto de base desses últimos aqui. E nos espaços das correntinhas aqui, mais 2 pontos. 1 e 2. E vamos seguindo assim por toda a volta, até chegar aqui no final.
E aí eu já volto com vocês, continuo de vocês, e aí eu já volto aqui pra gente finalizar. E vamos ficando assim. Bom, gente, já terminei aqui toda a minha volta dessa carreira, né, de pontos altos. E agora aqui já vou finalizar aqui com vocês. Aqui já coloquei meus 2 pontos altos no espaço das correntinhas, 2 aqui no final. Aí agora aqui, como a gente tem aqui em cada ponto alto desses 6 pontos altos, em cima deles nós temos 8 pontos altos. Então aqui no início ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque aqui onde a gente finalizou aqui naquela volta do ponto pé de galinha, a gente finalizou aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Aí depois viemos pro próximo e fizemos um ponto baixo, mais uma corrente, que é a altura de um ponto alto. Aí nesse ponto aqui que a gente fechou com um ponto baixíssimo, em cima dele, vamos estar colocando mais um ponto alto. Aí colocamos agora para finalizar, e aqui dá a quantidade de 8 pontos altos nesta carreira. Então, aqui a gente, antes de finalizar com ponto baixíssimo, a gente faz mais um ponto alto naquele ponto que ficou aqui. E agora aqui, vamos pegar nessa correntinha aqui, do primeiro ponto que formamos, e vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E aí, vai ficando assim o nosso trabalho. Então, gente, aqui meu trabalho ficou assim, né? Espero que o de vocês também esteja ficando aí. E agora vamos iniciar aqui a última carreira do bico, que é o ponto picô. E aqui eu esqueci até de falar pra vocês no início, né? Como vocês já estão vendo, eu peguei a agulha 3,5, como eu falei também lá no início, que foi quando a gente fez aqui a estrela, né? Que ia fazer a estrela e o bico com a agulha número 3,5. Então, estou confeccionando aqui o bico com a agulha número 3,5. Aí, agora aqui, vamos iniciar o ponto picô. Como ficou esse ponto aqui pra trás, aí no final a gente finaliza ele aqui, né? Fechamos aqui com um ponto baixo, fizemos ele aqui pra finalizar essa segunda carreira. E vamos iniciar agora aqui o ponto picô em cima da segunda, aqui nesse segundo, em cima do segundo ponto. Então, aqui a gente ou melhor, não em cima do segundo ponto, mas aqui no terceiro, né? Que já é o ponto aqui de aumento. Então, esses 2 últimos, primeiros, a gente finaliza no final. Então, vamos pegar aí aqui, desculpem aí. Pegamos aqui nesse terceiro ponto. Vamos fazer aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Voltamos aqui nas 2 alcinhas do ponto baixo. E vamos fazer aqui o nosso ponto picô. Então, está formado o ponto picô. Vamos nesse outro ponto, mais um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, nas 2 alcinhas aqui do ponto baixo. Pego e aqui faço mais um ponto baixo. Vamos no próximo ponto, ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. Agora aqui nas 2 alcinhas do ponto baixo, aqui a gente faz mais outro ponto baixo, finaliza o picô. Aqui mais um ponto baixo, 3 correntes, 2 alcinhas aqui do ponto baixo.
e outro ponto baixo, outro ponto picô. Aqui nesse outro ponto, cuidado para não tá pulando nenhum ponto. Mais um ponto baixo, uma, 3 correntes, 3 correntinhas na alcinha do ponto baixo, outro ponto baixo. E aqui como tem o último ponto, a gente não faz mais o picô. Nesse último ponto, em cima desse ponto aqui de base, a gente só vai fazer um ponto baixíssimo. E aqui como tem os 2 pontos no espaço das 2 correntes, a gente vai seguir fazendo um ponto baixíssimo. Mais outro. E aqui, chegando aqui, nesse primeiro ponto, a gente faz um ponto baixo. Um ponto baixo, sobe uma, 2, 3 correntes. Pega as 2 alcinhas do ponto baixo, fecha com o ponto baixo. Mais outro ponto baixo, sobe mais 3 correntinhas, as alcinhas do ponto baixo, fecha com outro ponto baixo. Outro ponto baixo, 3 correntes. Finaliza com outro ponto baixo. Outro ponto baixo. As 2 alcinhas do ponto baixo, faz outro ponto baixo aqui. Outro ponto baixo, 3 correntes. E aqui no último ponto, em cima dos 6 pontos, que nesse 8º ponto da segunda carreira, aqui a gente coloca mais uma correntinha de ponto baixíssimo, fecha com ponto baixíssimo. E aqui mais outro ponto baixíssimo nos 2 pontos do espaço da corrente. E aqui vamos seguindo assim. E vai ficando assim o nosso trabalho. Então, vai ficando com... Pra ficar com 6 pontos picôs. Aqui. Então, gente, cheguei aqui. Aqui um ponto baixíssimo em cima do primeiro. E aqui, do primeiro ponto de base, no segundo, a gente inicia fazendo um ponto picô, né? 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas. Pega aqui nas 2 alcinhas da corrente
e segue fazendo, fecha o ponto picô com mais um ponto baixo, e segue aqui fazendo um ponto baixo, 3 correntes, fecha, pega as duas alcinhas do ponto baixo, fecha com mais um ponto baixo. Aqui, 1, 2, 3. As duas alcinhas, 1, aqui, volta, faz mais outro ponto baixo. 1, 2, 3. Pega nas duas alcinhas, faz mais um ponto baixo e forma o picô. Aqui mais outro ponto baixo, mais 3 correntes. As duas alcinhas do ponto baixo de base. Mais outro ponto baixo e outro ponto picô. Outro ponto baixo, 3 correntes. Fecha aqui nas duas alcinhas. Outro ponto baixo, está assim, o ponto picô. E aqui no último ponto, mais uma corrente, só um ponto baixíssimo, né? Uma correntinha com ponto baixíssimo no último ponto, não faz o picô. Agora, nos 2 pontos aqui do espaço das duas correntinhas, seguimos com ponto baixíssimo. E aqui, chegando no primeiro ponto, a gente faz em cima dos 8 pontos de base, a gente faz uma corrente ou um ponto baixíssimo. E no segundo ponto aqui, que a gente vai fazer o nosso ponto picô. Então, vamos ficando assim. No início, se faz um ponto baixíssimo. E agora aqui, os 6 pontos picôs. No final também outro ponto baixíssimo, para dar a quantidade certa de 6 pontos picôs. Então, vamos ficando assim, e eu já volto para finalizar com vocês. Bom, gente, voltando aqui para finalizar com vocês, aqui já fez toda a minha volta, né, toda a minha carreira dos 6 pontos picôs. Agora, vamos aqui finalizar aqui, na primeira carreira dos pontos picôs, fiz só 5 picôs. Agora, aqui, tem aqui o primeiro ponto, né, aqui os 2 pontos do espaço da correntinha, aqui o primeiro ponto de base, aqui que são os 8 pontos altos aqui de base, temos aqui o primeiro. Aqui é o primeiro que a gente não fez o picô nele, então aqui a gente, nesse primeiro, vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui no segundo também a gente não fez, que o primeiro a gente só fez o ponto para completar aqui essa segunda carreira de 8 pontos altos, e aqui o segundo a gente fechou com ponto baixíssimo. Aí, aqui, ficou mais um ponto, né? Temos o primeiro e o segundo. No primeiro, fechamos com o ponto, ou seguimos aqui, continuando aqui com o ponto baixíssimo. E agora aqui a gente vai fazer o 6º ponto picô, que é aqui no final, né? Então, aqui a gente vai vir aqui nesse segundo ponto alto, que é aqui nesse ponto de base. Aqui tem o primeiro, o segundo, que no segundo, aí aqui o ponto tá um pouco apertado, mas dá pra gente fazer aqui o nosso ponto. Então, aqui a gente coloca aqui a agulha no ponto alto de base, aqui pegando as duas alcinhas aqui do ponto alto de base, faz um ponto baixo, sobe 3 correntes,
vem nas duas alcinhas do ponto baixo, faz mais outro ponto baixo, fechando assim o picô. E agora aqui, a gente vem e fecha o picô aqui no ponto, no terceiro ponto de base aqui, no terceiro ponto picô. Aqui você fecha o seu ponto picô. Estamos fechando com ponto baixíssimo. Sobe aqui a linha. Vamos cortar aqui essa linha. Pego aqui a tesoura, corto a minha linha. Aí aqui, cortando ela aqui, puxo ela aqui, aí aqui aperta e fica assim. Então, aqui fica os nossos 6 pontos picôs e da primeira carreira de pontos picôs. E aqui você bota ela aqui pra trás, pro avesso, vira. Vamos pegar a agulha mais fina, aqui a 3 ou a 2,5. E aqui vamos estar finalizando esse ponto aqui atrás. Puxo ele pra cá. Aí volto nessas duas mesmas alcinhas aqui, que eu coloquei ele. Dou mais uma volta aqui. E aqui, coloco uma cola para estabilizar ele logo aqui. Para ele não correr. Ponto não correr. E aqui eu continuo escondendo ele aqui para trás. Então, aqui tem mais duas alcinhas aqui. Puxo pra cá. Vou descer ele aqui pros pontos de base aqui de baixo. E com cuidado para não desmanchar os outros pontos. Puxo ele aqui e continuo escondendo aqui. É só vocês esconderem ele dentro dos pontos. Tem hora que dificulta aqui, mas ele vem. Puxa. Aqui, puxei ele aqui. Aqui tem aquela outra pontinha que a gente já foi arrematando desde o início aqui. Pode juntar aqui os dois. Deixa eu descer ele mais aqui. Deixa eu descer ele aqui mais perto daquele fio de baixo. E aqui você dá um nozinho. E como ela é escorregadia, que é uma linha de viscose, coloco mais outro pingo de cola. E ajeito o nó, dou mais outro nozinho. Mais outro, e aqui eu corto a minha linha. Corto e ela fica assim. Aqui você ajeita o seu ponto. E aqui ela não vai mais correr de jeito nenhum. E é isso aqui. E é isso, gente. Meu trabalho ficou assim. Espero que vocês tenham gostado, né? Aqui o verso e aqui a frente dele. Então, ficou todo aqui. Foi nosso acabamento aqui,
que eu finalizei, tá aqui, 6 pontos picosos e ficou assim, né? Trabalho perfeito aqui. Espero que vocês tenham gostado e dê o meu feedback. E muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.